sobre a criança lá que a gente trazia o assunto agora há pouco aqui. A adolescente de 15 anos, a mãe do menino, né? Que foi atingida por uma caneta no pescoço. Ela foi encaminhada para o Centro de Atendimento Socioeducativo. E deixa eu trazer essa informação com a Anne Gomes, né? Para onde a mãe foi, a Anne Gomes me diz aqui, vai. É isso, vamos seguir falando sobre esse caso. Nós já trouxemos a notícia mais importante, né, que é a preservação da vida da criança. Agora, todo mundo envolvido para cuidar e acolher, né, todas as partes que estavam envolvidas nesse caso. Já conversamos com o doutor Adailton, agora já estou ao lado da doutora Ivete, que vai nos falar sobre procedimento daqui para frente com a mãe. Ao longo dessa história que a gente vem acompanhando, doutora Ivete, nós já tivemos a oportunidade de relatar para o pessoal de casa um pouco do histórico, né? Porque isso é importante, precisa ser colocado dentro do fato que ocorreu. Criança abusada, situação familiar difícil e chegou a essa situação. Agora, vamos falar da situação de agora. O que aconteceu com essa mãe, com essa adolescente? Para onde ela foi encaminhada, o que vai acontecer com ela daqui para frente. Boa tarde. Boa tarde. Ela ontem foi encaminhada para o Rita Gadelha. A nossa representação por internação provisória e depois pela definitiva foi acolhida. Ela, antes de ir para a internação, ela passou por uma bateria de exames, desde uma ultrassom de abdômen total até todo o resto dos exames, para que tivéssemos certeza de que ela estava bem, né? Inclusive, os exames foram feitos no Hospital do Valentina também. E ela está já, não no cumprimento da medida socioeducativa, mas ela já está no ambiente de socioeducação. Ela vai estar, além dos profissionais que lá estão, ela vai ser acompanhada por psiquiatra, psicólogo e assistentes sociais. Por quê? Porque não é um privilégio dela. Todo socioeducando tem direito a isso. Mas no caso especial da nossa adolescente, é uma vítima do abuso que sofreu desde os 10 anos por um padrasto com a aquiescência da mãe. Então, ela, em razão dos abusos, ela deu à luz a um filho do abusador. E tudo isso é muito conflitante, tudo isso é muito dolorido, né? E apesar dela estar sendo muito julgada, dela estar sendo avaliada como um monstro, como muitas vezes eu já ouvi, mas na verdade ela também é vítima, né? Ela tentou matar o filho, sim. De maneira cruel, sim. Mas pela misericórdia de Cristo, ela recuou. Ela parou no último momento, né? Ela não pôs a termo o que ela tinha decidido fazer, porque ela realmente desejou que ele, em razão da dor que sentia, porque ele não vivesse em razão da dor que ela sentia, porque ela visualmente ela vê como numa tela de cinema o momento do abuso, a maneira como foi o abuso, tudo que ela sofreu. Então, é difícil para uma criança e também para um adolescente essa situação. Gente, a doutora Ivete foi perfeita nas palavras, trouxe para nós o que vai acontecer com essa mãe, essa adolescente. Queria só finalizar reforçando que, nesse caso, todo mundo é vítima. Sim, claro. Mãe, adolescente, criança, inocente, todo mundo é vítima. E eu queria só finalizar com um serviço, né? Como promotora do idoso, nós temos inúmeros órgãos, inúmeros meios para que você possa ou denunciar, ou pedir socorro, ou mesmo relatar algo que envolve uma situação de violência infantil. E que recado a senhora pode passar para as nossas famílias que nos assistem, para quem está ou de fato, né, vivendo uma situação, tendo conhecimento de uma situação semelhante, ou mesmo como sociedade que viu esse caso, julgou, está acompanhando o desenrolar dessa história? Não se cale. Por favor, não se cale. Essa filha podia ser a sua, essa criança podia ser seu neto. Eu escutei durante muito tempo e eu relato essa história.
Havia um homem que sabia que toda quinta-feira um carro parava e naquele lugar era distribuído droga. E ele nunca disse, nunca denunciou, porque ele dizia que o problema não era dele. Um ano depois, o filho começou a se drogar, a usar maconha. 2 anos depois, o filho era traficante. 3 anos depois, o filho foi assassinado pelo traficante. E aí, o traficante vai ao tribunal do júri e é absolvido. E ele veio reclamar e cobrar justiça, mas ele foi omisso. Ele não repassou em momento nenhum, porque quando ele viu, ele disse: o problema não é meu. Eu não tenho ninguém que se droga na minha casa. Mas a gente não pode pensar desse jeito. A gente tem que pensar que o problema é nosso, sim. Porque se atinge ao meu vizinho, ele pode atingir a mim também. Então não se cale, denuncie. Porque o abuso que essa adolescente sofreu, aliás, que essa criança sofreu, não é um que acontece em 1000. Pelo contrário, são casos que acontecem tantos e tantos e tantos e tantos. E a família esconde, porque quando se trata de um crime dessa natureza, a família se cala com vergonha. Porque o crime acontece dentro de casa por pessoas muito próximas. O pai, o padrasto, o irmão, o primo, o tio. E eles se calam para que a sociedade não saiba. Não se cale, denuncie, fale, porque essas pessoas precisam ser tratadas e precisam ser punidas por um crime desse, porque são crianças que estão sendo destruídas, adolescentes que estão sendo transformadas em monstros, como essa menina está sendo, pela sociedade, que se cala no momento em que ela devia falar. Eu vou repetir a frase de um homem muito importante que servia a Cristo. O que me incomoda não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Não se cale, diga, mesmo que você não queira aparecer, faz uma denúncia anônima. O Ministério Público tem a obrigação de apurar. Faz uma denúncia anônima, liga para o Ministério Público, conta o caso, mesmo que você não se identifique. Mas todos nós que fazemos o MP e defendemos a sociedade, que é nossa obrigação, eu digo com certeza, todos nós que fazemos o MP da Paraíba, nós vamos investigar e nós vamos buscar a verdade real e nós vamos buscar justiça. Não se cale, não se cale, é o que nós pedimos. Doutora Ivete Arruda, muito obrigada, parabéns pela sua atuação, ela segue acompanhando o caso e a gente também. Com certeza, vamos acompanhar. Transmita para mim, tá? Meu aplauso à doutora Ivete aí. Tá? E eu fiquei muito feliz em saber que é ela que está acompanhando esse caso aí. Lembra daquele caso que eu já contei uma vez aqui, ó? Ore pelos filhos dos outros, porque os filhos dos outros se encontrarão com os nossos filhos futuramente. É essa realidade aqui. Nunca se cale, viu? Aquele traficante, como disse ali, doutor Ivete, aquele traficante tá vendendo a droga hoje, ele pode oferecer pro teu filho. A verdade é essa, tá?